Então, boa noite. Então, agora que a gente já está centrada, agora que a gente já está todo mundo no mesmo nível, nós vamos começar. E antes de eu falar, gente, desses pilares para a gente conseguir ter essa autoconfiança, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Eu, antigamente, gente, antes de trabalhar com isso, né, que eu trabalho com isso já tem 16 anos, eu era uma pessoa, eu era uma pessoa 3D. Alguém sabe o que é uma pessoa 3D? A gente tem televisão 3D, a gente tem. Hoje tudo é 3D, cinema, jogos, né, videogame. Mas eu era uma pessoa 3D. Eu era aquela pessoa 3D que o primeiro D era o D do desânimo. Uma pessoa extremamente desanimada, assim, com a vida, assim, sabe aquela pessoa que era sem graça? Aí eu era desanimada, tudo era difícil para mim, nossa, tudo era muito complicado. E esse D eu vivia desassossegada, assim, sabe? Eu era extremamente estressada. Eu trabalhava com atendimento de viagens, de negócios, e para facilitar o atendimento, então eu ficava com aqueles headphones. Eu quebrava um headphone por semana. Quando as secretárias de presente me ligavam pedindo viagens, assim, olha que elas desligaram. Porque eu não sabia me impor, eu não sabia me posicionar. Quando ela era mal educada comigo, ao invés de me posicionar, eu não deixava, porque eu era uma pessoa insegura, na verdade. E aí isso depois me levou para um outro lugar, que aí eu fiquei muito doente. Só que naquela época lá, gente, lá em 2005, eu não tinha acesso às informações que eu tenho. Então, quando é, uma pessoa 3D fica nesse lugar, eu falei, nossa, essa pessoa ela não tem conhecimento, porque eu também não tinha. Então, eu era essa pessoa desassossegada, eu era essa pessoa que não tinha é, acesso ao que eu tenho. Então, eu deixava que o controle da minha vida era pelo externo. Então, alguma coisa fazia, alguém fazia alguma coisa para mim já me tirava do meu eixo. E isso foi me levando para um lugar muito ruim, que eu fiquei muito doente. Mas, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os slides, gente. Vou colocar ele no grande aqui, peraí. Para a gente começar, que eu vou compartilhar a tela com vocês. Peraí, cadê vocês agora? Compartilhar, deixa eu ver. Ih, gente, peraí. Tem tanta tela aberta. E olha que eu fechei todos os meus aplicativos aqui. Peraí. Aqui, peraí. Eita. Não, gente, peraí. Fechei aqui só um pouquinho. Uhum. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Peraí. Então já tá aqui na tela. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo, né? Então tá. Então, conforme eu for apresentando, Sim, vocês tá vão, se tiver bonitinho. perguntas, alguma coisa, vocês vão falando, tá? Então, quais são esses pilares para a gente desenvolver essa nossa autoconfiança e a gente conseguir, então, o que fazer para ter o controle da vida? Quem aqui nunca fez assim? Não, a partir de hoje eu vou mudar e vou fazer diferente. Eu vou pensar mais positivo, eu vou acordar mais cedo, vou fazer um alongamento, não vou mais comer doce, vou para academia. E aí passa 1 hora, 2 horas, um dia, quando você vê, você voltou para o mesmo lugar onde você estava e não conseguiu mudar e não conseguiu fazer nada diferente. Ou então naquele dia, não, hoje eu vou pensar positivo. Não, hoje a minha vida vai ser diferente, eu vou pensar positivo. E aí você acorda, você vê que seu filho derrubou é, leite, derrubou suco na toalha de manhã e você está atrasado. Pronto. Já é motivo para você tirar você do seu eixo, para você sair do controle. Aí você sai, alguém te fecha no trânsito. Pronto. Já é mais um motivo para aquele seu pensamento positivo não funcionar. Aí você vai fechar um acordo com o cliente. Aí você fica insegura. Não, eu vou fechar hoje com esse cliente.
e você não consegue fechar, porque você não se sentiu confortável de fechar. Ou você vai lá no seu chefe, o chefe te chama alguma coisa, você também não consegue. Mas eu pensei positivo, meu Deus, mas eu faço tudo. Penso positivo, falo que vou mudar e não muda. Mas por que será? Porque tem por trás de tudo isso, tem esses quatro pilares que eu quero passar para vocês aqui. Eita, que tá travando. Então, tem quatro pilares para que a gente consiga ter o controle da nossa vida. Então, são esses aqui: o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro. Silvia, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Estamos começando. O primeiro pilar, que é o pilar espiritual, é quem você é. Ai, só, mas como assim quem eu sou? Então, às vezes a gente acha, né, que quem a gente é são os nossos rótulos, né? Ah, eu sou terapeuta, eu sou advogada, eu sou mãe de alguém, eu sou esposa. Não, não é. Então, agora, eu quero que vocês peguem o papel e a caneta aí, todo mundo com papel e caneta, né? Então, vocês vão anotar aí, eu vou dar. Deixa eu ver que oração aqui, para ficar de olho na hora. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês aí, para vocês anotarem pelo menos 20 qualidades que vocês têm. Não 20, são duas, não. 20 qualidades que vocês têm. Vou dar uns 2 minutinhos aí. Tá? Aí eu vou parar de compartilhar aqui. 20 qualidades. Conseguiram? Vou dar mais um minutinho aí. Então, vamos lá. É, eu queria aqui que vocês, se alguém quiser compartilhar, colocar no chat, se foi fácil, como é que foi? Quem conseguiu anotar aí as 20? Eu não consegui 20 não. Quanto você conseguiu? Parei e ai, consegui 10. Quem mais? Eu consegui 12 só. Eu também consegui 12. Eu Difícil. consegui 14. Quem mais? Eu consegui as 20, mas é desafiador ainda, né? Achar 20 qualidades. Que é, Adri? Eu consegui, né, as 20 que você pediu, mas ainda é difícil, a gente ainda fica pensando, né, se faz sentido mesmo essas qualidades. Tipo, eu sou amiga, eu sou simpática, eu sou agradável, mas a gente às vezes fica questionando, será que eu sou mesmo? Então, você está trazendo, Denise, então não é quem eu sou. Ah, eu sou a Sol, eu sou terapeuta, sou esposa do Carlos, filha de tal, de ciclano, amiga de não sei quem, não. Essa não sou eu. Essas são rótulos da sociedade. Então, a minha pergunta aqui para vocês é: essas 20, quem conseguiu fazer as 20 qualidades, muito que bem. Mas assim, essas 20 qualidades, gente, o ideal seria a gente ter elas na ponta da língua. Não precisa nem.
sabe? Eu dei 3 minutos para vocês. É tipo assim, fazer isso em menos de um minuto. Quais são suas qualidades? Tal, 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 tal. Pronto. Essas são minhas 20, no mínimo 20. E por quê? Porque quando a gente está nesse pilar, né, espiritual, que eu falei para vocês, a gente tem certeza de quem a gente é. A gente é, sabe na ponta da língua quem a gente realmente é. Agora, quando a gente não sabe quem a gente não consegue achar essas 20. Quando a gente tem essas 20, é porque a gente realmente está conectada com Deus, com o que vocês acreditam. Então, quem não está conectada com Deus tem realmente dificuldade de achar essas 20. Por quê? Quando a gente está realmente conectada na fonte, com Deus, no que vocês acreditam, isso fica na ponta da língua. Porque a gente sabe, né? Vocês sabem qual é o valor de vocês. Porque aí, quando eu estou conectada, né, que é o que eu fiz aqui com vocês agora, eu preciso estar me conectada. E não é essa conexão de eu ir lá, só eu rezar. Não. Eu estou tão conectada com o divino, eu tenho tanta certeza que realmente sou filha de Deus, que as minhas 20 qualidades estão na ponta da minha língua. E eu sei qual é o meu valor. Quando você sabe qual é realmente o seu valor, isso mostra que você tem o controle da vida. Quando você não sabe suas qualidades, quer dizer que alguma coisa de fora, quando vem, te abala. Como eu dei o exemplo, né? Então, tudo me abalava, porque eu não sabia quem eu era. 20 qualidades, meio, o que que é isso? Não, mas eu sabia uma, duas, três, quatro. E olha lá, ainda para chegar na quinta, nossa, só ficava o dia inteiro. Porque o valor tem que vir, nossa, tem que vir de dentro. Tem que vir dessa conexão que a gente faz com ele. E esses. Boa noite, Irene. Seja bem-vinda. Começamos agora há pouco. E essa conexão que a gente tem com o divino, no mínimo essas 20 qualidades, é porque a gente realmente sabe quem a gente é. E aí o externo não me abala mais. É como a fundação de uma casa, né? Aqui onde eu moro, estão fazendo vários prédios. E teve dois que eu acompanhei no meio da pandemia. A fundação é a base do prédio. Ou seja, a fundação, para a gente ter. Ai, mas é isso mesmo, Silvia. Então, a fundação é isso. Você não tem essa fundação, essa força de eu saber quem é, porque eu estou conectada com a espiritualidade, os outros pilares vão tudo para água abaixo. Que a gente vai ver agora. Tá? Então, por isso que é importante saber dessas 20 qualidades, significa que a gente está realmente conectado. A gente acha que conectar com Deus é só ir lá fazer uma oração em algum livro que a gente gosta, sei lá, a Bíblia ou algum outro livro que você goste, ou fazer uma oração. Quando a gente realmente está conectada com Deus, nada de fora vai nos abalar. Claro, tem coisas no nosso dia a dia que abalam, mas não é tão, sabe, se aquele ventinho? Eu era essa pessoa. Eu era tão permeável, gente, que qualquer ventinho me derrubava literalmente. Batia um vento, já estava gripada, tá? Então, deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui, que eu parei, peraí. Vamos voltar lá. Peraí. Vamos para o próximo pilar nosso. Cadê vocês aqui? Tela, compartilhar. Aqui. Não, não é essa. Peraí. Gente, eu mexo nesse Zoom todo dia e mesmo assim parece que fica esquisito. Peraí. Vamos abrir. Peraí. Tela cheia. É aqui. Agora vai. Agora vai. Então, ai, gente, não sei como tá indo tela cheia. Peraí. Agora. Então, o outro pilar que a gente tem é o mental. Nós vamos precisar de novo aí, papel e caneta. Eu quero que vocês anotem aí 3 frases que vocês pensam sobre vocês. Mas antes de vocês anotarem, né? O que que você pensa sobre você?
Antes de anotar, pra vocês anotarem, eu queria trazer uma outra coisa. Quais são as suas crenças limitantes? Todo mundo sabe aqui o que é uma crença? O que é uma crença limitante? Deixa eu ver aqui, entrou mais uma pessoa. Ah, é a Tatiana. Oi, Tati, seja bem-vinda. Todo mundo sabe aqui o que é crença ou alguém aqui não sabe? Se alguém não sabe, pode falar que eu explico. Alguém não sabe, nunca ouviu falar de crença limitante? Pode explicar? Claro. Crença limitante, Silvia, é tudo que eu tenho na minha mente, que eu fui acumulando ao longo da minha vida, desde que eu era criança, que eu vou ouvindo e que aquilo me limita. Não faz eu ir para a vida, não faz eu ir para o mais. Realmente ela me prende. Por exemplo, né? Algumas crenças que eu tinha. Ah, eu achava que não era boa o suficiente, eu achava que eu não dava conta, eu achava que eu era lerda, que eu era preguiçosa, eu achava que eu ficava me comparando com outras pessoas, eu achava que a outra pessoa era muito melhor do que eu. Então, são crenças que vão fazendo você não ir mais, você ir para a vida, você ir para o mais. Que ela, na verdade, essa crença limitante é o que acaba controlando a sua vida. Tudo bem? Tá ok? Então, agora que vocês escrevam aí 3 frases que normalmente vocês falam a respeito de vocês. Vocês pensam. Ah, eu acho que não vou dar conta. Ah, eu acho que não sou boa o suficiente. Ah, eu me cobro demais, que tem que estar sempre tudo perfeito. Então, com uns 2 minutinhos. Essas, normalmente, quando a gente fala mal da gente mesmo, sabe o que que a gente faz, gente? A gente faz autofofoca. A gente fala mal da gente pra gente mesmo. A gente tem, em média, durante o dia, 70 mil pensamentos. Desses 70 mil pensamentos, provavelmente o que você pensou hoje, foi o que você pensou ontem, foi o que você pensou semana passada, ano passado, se você ainda está na mesma vida que você não consegue mudar. Conseguiram fazer? Alguém quer compartilhar? Ou escrever aqui no chat? Alguém quer compartilhar, falar? Eu acho que eu acho que eu poderia me dedicar mais. Oi? Oi, Sol, tá me Oi, ouvindo? Su. Tô, agora tô. Eu acho que eu tenho a questão da autocobrança, então às vezes eu falo, nossa, eu acho que eu poderia me dedicar mais, me Isso é uma crença esforçar mais. limitante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Aqui não tem julgamento, não tem certo nem tem errado, tá bom? É um lugar da gente aprender. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e eu sei que faz sentido para mim. Qual que é? Uma frase, acredita que acontece. Então, essa é uma frase que ela é uma frase de uma crença fortalecedora, não é de limitante. Alguém quer mais compartilhar? Porque a Suelen fala, eu sempre acho que... A gente sempre... A gente pode sim melhorar, né? Como a Suelen trouxe. Mas não naquele sentido de se cobrar muito. Só vou fazer se estiver tudo sempre perfeito. Só se... Aqui a frase é. Oi? Oi, Sol. Oi, Oi. Sol, André. Aqui a frase é. Nossa, como eu sou exigente. É que depois que você explicou para mim o limitante, eu não tenho. Não tem nenhuma. Você pensa, Crença eu acho que eu não limitante. confio, acho que não vai dar certo. Não porque eu sou muito positiva. Por mais que eu pense que eu sei que não vai dar, mas eu nunca penso. Eu sou muito positiva. Ah, que bom. Vamos continuar aqui. Boa noite. Quem entrou aqui é a Mirlene. Mirlene, boa noite. Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo um exercício aqui para a gente identificar quais são as nossas crenças limitantes. Então, vamos continuar aqui. E aqui, né? Então, o que a gente pensa a nosso respeito é muito importante, né? Como é que você quer ter o controle da vida se ainda você fica pensando mais, às vezes, no negativo
do que pensando em coisa positiva. Porque às vezes a gente fica lá pensando, né? Ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, eu acho que não sou boa o suficiente. Ai, escuta quando é criança. Ai, menina, você não faz nada direito. Aí a gente cresce, né? Como vocês trouxeram aqui, a gente acaba se cobrando demais e só faz se realmente tiver tudo certo. E aí, às vezes, a gente não sai do lugar. E fica parada, não anda, não se move. Ah, é difícil. Aí as coisas não dão certo para mim. Eu acabo não confiando em mim. Quando a gente não confia na gente, a gente acaba não confiando nas outras pessoas, tá? Esse é o segundo pilar, tá? Então, já identificou aí as qualidades, as 20 qualidades que tem que estar na ponta da língua, a gente realmente entender que esse pilar é importante, entender o que você realmente pensa de você, quais são suas crenças, e agora a gente vai, né? E aí, às vezes, a gente fica se deixando levar pelo externo. Alguém fala alguma coisa, já é suficiente para você não confiar mais em você. Alguém fecha você no trânsito, né? Seu marido às vezes fala alguma coisa, ou sua mãe já, ai, aquilo já te tira do eixo. E você acredita, vai dando ouvido porque as pessoas falam sobre você, ou que você vai ouvindo desde criança lá, que, ai, meu Deus do céu, né? Eu tinha uma crença de que eu me achava lerda. Por quê? Porque na época que eu era criança, eu disputava a corrida com um vizinho meu, para quem chegava mais rápido na escola. E, claro, ele era menino, óbvio que ele chegava primeiro do que eu. E eu achava que eu era lerda, gente. Não, são pontos de vista diferentes. E a gente vai comprando esses pontos de vista das outras pessoas. E a gente vai acreditando no monte de lixo que a gente tem. Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa no chat. É verdade, em certas situações ainda me sinto insegura, mas eu estou mais confiante que um tempo atrás, é. Pois é, e é um processo mesmo, Magda. É um processo, é isso, é hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Então, como eu falei, né? Um tempo atrás eu jamais ia fazer o que eu estou fazendo aqui, porque imagine, eu era extremamente insegura. Não tinha confiança praticamente em nada. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, eu não sei porque que toda hora ele trava. É o nosso pilar emocional. Então, o que que é esse nosso gente, às vezes eu não vou conseguir ficar vendo toda hora o chat, tá? É muito doido como nascem as nossas crenças. É, então, nasce desde criança, gente. Quando a gente é criança, tudo que as pessoas falam a nosso respeito, ai, que você não é boa, ou então faz comparação que a outra coleguinha é melhor na escola, tá vendo? Seu irmão é melhor do que você, e a gente vai acreditando que a gente não merece, que a gente não é boa. Quando alguém dá um presente, você não pode receber, que é feio você pedir. Que criança tem que ser, principalmente a gente que é mulher, né? Que a gente não pode falar alto, que a gente não pode tem que andar de pernas cruzadas, que mulher não pode sentir raiva, que a gente não pode falar que às vezes que a gente pensa, porque é muito feio, nossa, é muito feio ficar falando que você pensa assim, não pode. E as nossas emoções, ela vai nos mover e nos guiar de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas crenças e de acordo com o que a gente é. Então, ela vai mover, ou ela vai me levar para o mais na vida, ou ela vai me levar para o menos. Ela que vai guiar de acordo com o que eu penso, de acordo com as crenças que eu tenho a meu respeito. E lá atrás que eu perguntei, quem vocês são? E aí ela que vai mover. É qual os sentimentos que normalmente tem, né? Quais os sentimentos? Tô travando tudo aqui. Quais são? Opa! Eita. Então, quais são os sentimentos que vocês têm nutrido de vocês? Que sentimentos que vocês têm? Ah, às vezes eu acho que eu não confio, eu acho que eu deveria fazer melhor. Isso vai gerando uma ansiedade, isso pode ir gerando uma angústia. E aqui, eu quero trazer uma outra coisa para vocês. Então, todos os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa, lembra que eu falei lá, as 20 qualidades que você precisa ter na ponta da sua língua? Então, já tem bem esse pilar estruturado. E aí vai gerando pensamentos. Se eu estou bem conectada comigo, eu sei quais são, no mínimo, as minhas 20 qualidades, né? Eu estou conectada com esse Deus realmente, de verdade, eu começo a ter os pensamentos, eles vão criando sentimentos. Os pensamentos criando sentimentos, eles vão criando ações. E essas ações vão criando o resultado que a gente tem da nossa vida.
Então, por isso que é importante a gente realmente entender lá primeiramente aquele primeiro pilar, das nossas 20 qualidades, que isso vai refletindo nas crenças que eu tenho ao meu respeito. Os sentimentos que eu vou nutrindo sobre mim mesma. Aí eu vou começar a ter as ações baseadas naqueles pilares anteriores, que é o da espiritualidade, da nossa mentalidade, das nossas emoções. Aí eu começo a ter resultados. Então, se o resultado que eu estou tendo na minha vida, que eu não já né, que percebe aí que não tenho o controle da vida através desses pilares, então porque o resultado precisa ser mudado. Para o resultado mudar, eu preciso mudar lá, começar a ir lá atrás, naqueles pensamentos, nos sentimentos e também na forma como eu me vejo, como eu me olho. A maneira como a gente se vê, a maneira como a gente vê o nosso valor, né, dessas 20 qualidades, como eu vejo o valor, é como as pessoas vão me ver. Então, se eu não tenho isso na ponta da língua, as minhas 20 qualidades, eu vou tendo pensamentos ruins ao meu respeito, eu vou nutrindo outros sentimentos de que eu não confio na vida, não confio em mim, e aí vai gerando uma angústia, vai gerando uma ansiedade, eu vou agir de acordo com o que eu estou pensando e estou sentindo. Aí reverbera e eu vou tendo resultado. E aí, esse quarto pilar da, da autoconfiança é o pilar físico. O pilar físico, gente, é nosso corpo. O corpo, ele expressa as nossas emoções e os nossos pensamentos. Quem aqui, por exemplo, já passou por uma situação que ficou muito estressada, já ficou muito irritada, e aí, né, no dia ou depois começou a ter, uma dor aqui assim, né, na região do trapézio, começou a ter uma tensão aqui nas têmporas, ou dor de cabeça, ou teve enxaqueca, ou teve uma dor de estômago. Isso mostra que a gente é esse ser integrado desses 4 pilares. Então, o corpo é o que vai para a vida. Então, a gente pode pensar, a gente pode sentir, mas é o corpo que vai agir. Mas ele vai agir de acordo com os outros 3 pilares, porque ele é o último. As emoções, os nossos pensamentos, essa conexão que a gente tem com Deus, reflete aqui no corpo. Lembra que eu falei lá no início que eu era pessoa 3D? Que eu era uma pessoa que era desanimada, que tudo era muito difícil, que era desassossegada? Eu peguei o quarto D, que era o T da doença. E aí isso vai reverberando no corpo. Porque você pode imaginar o que você quiser, e no passado e no futuro, mas é no corpo que a gente cria no momento presente, é o corpo que está aqui. E ele quer, e ele que gera, né? Qualquer quer, mas é ele que gera as nossas ações. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu ver, alguém colocou alguma coisa no chat. Ó, a Tatiana falou, ó, cheguei a travar a coluna. Eu te vejo, Tati, porque uma vez, um tempo atrás, que eu não tinha acesso a essas informações, eu tinha crises de dor lombar e eu tinha crise de labirintite. Era meu corpo me mostrando que eu estava completamente descontrolada, desconectada de tudo, tá? Então é isso mesmo. É isso que a Tati trouxe. E aí, gente, E como é que a gente vai ter boas ações no corpo se os outros pilares estão comprometidos? Né? Então, deixa uma pergunta para vocês. Como é que a gente vai ter boas ações e novos resultados se todos os pilares nossos estão, de alguma forma, comprometidos? Né? Quando esses 4 pilares, eles começam a ficar comprometidos, a gente começa a ficar, né, fica refém dos sentimentos e dos pensamentos. O que que isso quer dizer? Que eu começo a ter pensamentos de excesso de preocupação. Eu fico muito preocupada. Tudo é preocupação para mim. Tudo que eu tenho que resolver. Tudo sou eu que vou absorvendo todas as questões que acontecem na vida em torno. Eu sou aquela pessoa que vou me preocupando com tudo, eu quero fazer tudo, eu quero dar conta de tudo, tudo eu tenho que dar conta. Aí eu não consigo dar conta, eu começo a duvidar da minha capacidade, eu começo a achar que a minha opinião não tem valor, então às vezes a gente acaba não dando a opinião nossa em alguma situação. Ah, imagina, alguém vai me ouvir? Ninguém vai dar atenção aqui para o que eu estou falando.
E aí a gente deixa de dar a nossa opinião, que aquela opinião poderia transformar a vida de muitas pessoas, ou de uma única pessoa. Teve uma vez, quando eu trabalhava, né, numa empresa, essa empresa de turismo corporativo, eu, ó, pensamento acelerado. Ó. Então, a gente começa a ter esses pensamentos, ó, já tive uma crise de ciático que se refere às tomadas de decisões. É isso, Magda. É isso, porque o nosso corpo fala. As, é, essa questão, né, do ciático que você trouxe, né, o ciático é o maior nervo que a gente tem, né? Então, é ele que leva a gente para a vida. Então, a gente não quer tomar decisão, essa parte, né, do quadril, ela trava, né? Que é a perna que leva a gente para a vida. Então, ela trava. E uma vez eu estava numa reunião numa empresa que eu trabalhava, então o presidente fazia uma reunião anual com a gente para falar os projetos do ano seguinte, né? E há muitos anos atrás, lá, há 20 anos, não tinha internet, não tinha essa conexão. Então, era como se fossem duas empresas diferentes. Uma era de viagem, outra era de cartão de crédito. E a gente não se comunicava, porque tinha uma falha de comunicação dentro da empresa. Então, quem vinha falar para mim de viagens, queria saber sobre fatura de cartão de crédito. Eu falei, gente, eu não sou da área de cartão. E quem era da área de cartão perguntava sobre viagem. E quem era de cartão não sabia responder. Então, não tinha comunicação entre a empresa. E aí, numa reunião, eu estava conversando com uma amiga, né? O nome dela era Ana. Ai, Ana, podia ter um. Era um cartãozinho assim, né? Tipo um fumado um cartão de crédito, que a gente podia dar para os clientes, olha, para falar com a fatura, número tal, você fala com tal pessoa, porque em vez de ficar perguntando, né? E falei assim para ela. Ela falou assim: ai, você deveria pegar o microfone e falar na hora das perguntas. Eu falei, imagina, você acha que ele vai me ouvir? O presidente da empresa vai vir eu, mera atendente? Aí, na hora de finalizar, né, o microfone começou a passar, e essa minha amiga, ela foi lá, catou o microfone e começou a falar a ideia que eu tinha tido. E eu fiquei olhando pra cara dela, ela xingando. Falei, nossa, mas ele é minha amiga, tá pegando a minha ideia? Aí ele falou assim: olha, essa ideia não é minha. Essa ideia é da minha amiga aqui, a Sol. Mas ela tá com vergonha de falar. Resumindo, gente, foi implementada dentro da empresa a minha ideia. Eu achei que minha opinião não tinha valor. E mudou a comunicação dentro da empresa. Então, às vezes, a gente acha que a gente não tem valor. Por quê? Porque a gente não sabe lá atrás aquele primeiro norte da qualidade. Se a gente sabe, a gente dá a nossa opinião e a gente sabe que a nossa opinião tem valor. Outra coisa, aí a gente acha que às vezes é tudo difícil, ou que não vai dar certo. E aí, quando a gente coloca nesse lugar, a gente acaba se comparando. Quando a gente se compara, a gente nunca se compara no sentido de a gente ser igual a outra pessoa, ou a gente se compara com a nossa vida de tudo que a gente já fez. Normalmente, a gente sempre se compara no sentido de a gente ser menor. A gente acaba se sentindo inferior às outras pessoas e vai gerando nós, o que mais? Mais insegurança. Então, eu vou pegar a primeira pessoa que está aqui na minha tela, que é a Tatiana. Então, eu me comparo com a vida da Tatiana. Ah, mas a vida da Tatiana é muito melhor do que a minha. Né? Não sei a vida da Tatiana. Ah, mas a Tatiana viaja. Ai, a Tatiana, vejo ela sempre com foto no Instagram. Ai, porque a Tatiana fala super bem, eu não quero. E aí, tô sempre me colocando para baixo. De novo. Eu não sei. Amém, só, amém, só, amém. Pronto, Eu já tá, vai viajar, Tati. É isso eu aí, olha. recebo. Poder da mente. Mas para ter o poder da mente, precisa quebrar a crença aí. Então, por que que a gente se compara? Porque a gente não sabe qual é o nosso real valor. Lá, o primeiro pilar que eu falei, nossas 20 qualidades que estão na ponta da nossa língua, quando você sabe quem você é de verdade, você não se compara. Você sai desse lugar da comparação. Não faz mais sentido você comparar porque você sabe quem você é. E aí, isso vão gerando sentimentos, vai gerando aquela ansiedade, porque eu tenho que dar conta de tudo, a minha cabeça está sempre com o pensamento acelerado, e aí eu não consigo dar conta de tudo, se eu não consigo dar conta de tudo, aí isso vai me deixando cada vez mais irritada, aí eu não dou conta de tudo, fico irritada, aí eu fico insegura, porque eu realmente eu não consigo dar conta de tudo, é muito difícil. Aí eu ficando insegura, e aí isso vai gerando uma angústia, que vai gerando até ressentimentos, porque a gente fica muito presa lá atrás no passado. Eu deveria ter feito tal coisa, e não fiz naquela época. E a gente fica lá com o chicote, se chicoteando, que eu deveria ter feito de outro jeito. Né? Naquela época, nossa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, já é um ressentimento que você tem de você mesmo.
Lembra que eu falei que a gente fica fazendo autofofoca? A gente fala mal da gente pra gente mesmo? Então, se eu falo mal de mim pra mim mesma, através desses pensamentos, desse monte de crença, eu vou criando ressentimentos de mim. Às vezes não é só ressentimento da vida, da mãe, do pai, do marido, do chefe, do amigo, sei lá de quem. A gente vai criando ressentimento da gente. Que a gente deixou de fazer coisa que a gente acreditou que a gente deveria ter feito de tal jeito. Porque naquela época não tinha a consciência que eu tinha. E às vezes a gente fica até no lugar mais profundo mesmo, que é a falta de perdão. E a falta de perdão, às vezes, não é a falta de perdão por outra pessoa, é a falta de perdão por nós. Eu deveria ter feito de outro jeito. Nossa, mas eu falei dessa forma com minha mãe. Ai, meu Deus, eu preciso pedir perdão para mim. Por que que eu fiz daquele jeito? Tudo bem até aqui? E aí, a gente vai levando isso pro físico. Lembra que eu falei lá que eu estava querendo dar opinião lá na reunião, lá pro presidente da empresa? Porque minha voz não saía. Não saía, gente. Eu peguei no microfone e falei, sabe aquela voz trêmula que você não consegue falar? Ou então a gente vai para um outro lugar. A nossa voz, ela também é uma grande mensageira. O tom da nossa voz diz o que a gente está sentindo. Ou que a gente está com muita raiva, ansiedade, ou a gente está insegura, a voz fica até trêmula. E quando a gente está ansiosa, a gente gagueja, né? A gente atropela as palavras quer sair, porque a sua mente está tá mais acelerada do que sua parte cognitiva, que é o corpo físico. A nossa expressão muda, né? Ninguém fala assim, nossa, eu estou muito feliz. Às vezes, o que acontece? A gente que é mulher, às vezes a gente tem muito disso, né? De querer agradar. Ah, e aí, né, o seu marido, sei lá, ou o seu filho te convida, né? Todo mundo é mulher aqui, ou marido, ou namorado, ou já teve marido. Ai, vai ter aniversário do primo do meu cunhado, do enteado, não sei quem. Vamos! Aí você pensa, ai, mas eu não queria ir. Ah, mas é chato, nem eu vou. Aí você chega na festa, só tá seu corpo, a sua cara tá assim, né? Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar na minha casa, fazendo nada, lavando roupa, assistindo Netflix, podia ter saído com a minha amiga. A nossa cara entrega. Ela entrega. Entrega. E não é nossa só a nossa expressão facial. As rugas que a gente vai ter na nossa cabeça, na nossa cara, assim, quem tem aqui muito franzino, já vai entregando que são pessoas que têm realmente dificuldade de sorrir, ou então aquelas pessoas que já têm aquela cara fechada. Tá? E aí a gente começa a ter um cansaço. Mas não é um cansaço de eu deitar, eu vou deitar, né? Eu, por exemplo, normalmente eu deito 10, 10 e meia. Acordo 6 e meia, 6, 6 e meia. Eu normalmente acordo disposta. Tem gente que vai passar o final de semana, mas eu durmo, tô sempre cansada. Aí chega domingo à noite, nossa senhora, eu não consegui dormir no final de semana, não consegui descansar. E é um cansaço que ele vai além do normal, é uma exaustão. E aí começa a ter dores no corpo, né? A Magda trouxe aí que ela teve plano ciático, acho que alguém mais trouxe aí que teve é, crise de lombar. E a gente começa a ter dores de cabeça, dores nessa região aqui do ombro, a gente vai ficando muito tensa, dor na lombar, começa a ter dor de estômago, dor de dente, e a gente começa a ter doenças no corpo. Aí a gente vai para um nível mais pesado, como eu tive. Lá em 2005 eu tive um câncer de rim. Por quê? Que o rim é responsável pela nossa confiança. Eu não tinha, lembra que eu falei que eu não era confiante? Então, foi meu órgão de choque. E aí o sono, aqui, gente, um dos primeiros sinais que você tá com os seus pilares em desarmonia é o sono. Ou tem muito sono, ou o seu sono é aquele sono que você tem dificuldade para dormir. Aí eu deito na cama e fico rolando. Ou é aquele sono que eu acordo de madrugada, ou é aquele sono, vejo, eu acordo normalmente 6, 6 e meia. Aí eu acordo 1 hora antes, porque eu de acordar 6, eu acordo 5. Também já é. Ou então aquele sono que você, sabe, você fica agitado, tem vários sonhos, acorda várias vezes à noite. Já é um sinal. Ou aqui, quem nunca pensou isso, gente? Não, eu vou sumir do mapa. Quando tudo melhorar, eu vou. Quem nunca pensou isso? Me diz. Tira a primeira pedra. Eu vou para Nárnia. Só que aqui, gente, tem uma notícia para eu dar para vocês. Vocês podem sumir do mapa, ir para Nárnia, ir para onde vocês quiserem. Só que tem um detalhe. Quando você vai, você se leva junto. A Melissa, eu. Então, Melissa, você pode ir para Nárnia, você pode ir para Marte, mas a gente se leva junto. Eu tinha essa ilusão.
que quando eu mudasse do bairro que eu morava, tudo ia mudar. Uma época eu queria morar em Fortaleza. Não, quando você morar em Fortaleza, aí fui conhecer a tal cidade de Fortaleza. Quando eu cheguei lá, falei, gente, não é nada do que eu imaginei. Mas o problema não era a cidade, o bairro que eu morava. Era eu. Mesmo se você for para Nárnia, ficar trancado no guarda-roupa para Nárnia, você vai se junto. Esses 4 pilares, eles vão com você. Ou equilibrados ou não equilibrados. Tá? Ou aqui, gente, fala, a gente que é mulher, atire a primeira pedra. Quem, quando tá ansiosa ou triste, deprimida, insegura, não se entupiu de doce de chocolate. Me conta. Ai, eu tô tão triste. Ah, vou comer. Só um pedacinho. Não, é só um pedacinho. Quando você vê, você já comeu a barra de chocolate inteira, a caixa de bombom. Devora tudo. Ai, acho que vou dar uma volta no shopping só para distrair a cabeça. Aí você entra na loja, você viu uma blusa lá bonita, comprei essa blusa amarela. Aí a vendedora fala assim: ah, não, não vou comprar. Amiga, compra. Você parcela em 10 vezes. Eu não sei onde que a gente acredita, eu não mais, né? Que em 10 vezes é como se em 10 vezes a gente tivesse que pagar. Eu tenho que pagar. Se é uma vez, se é 10 vezes, tem que pagar. Aí você vai lá, comprou. Vamos para comprar essa blusa amarela. Chega em casa, meu, eu não acredito que eu tinha uma blusa parecida com essa. Aí vai lá, daqui a pouco chega fatura do cartão. Ai, meu Deus do céu, por que eu fui comprar uma roupa? Nunca vi roupa, roupa, sapato, bolsa, curso, livro, sei lá. Ou então, acho que eu vou fazer uma maratona na Netflix e passo o final de semana inteiro nas redes sociais, ao invés de você ler um livro que você gostaria de ler, sair com uma amiga. Mas tá tudo bem, a gente é ser humano. Mas isso não pode ser a nossa vida comum, não pode ser o nosso normal. Isso não pode ser o dia a dia. E aí a gente vai arrumando desculpa para isso. Deixa eu ver o que vocês estão colocando no chat aqui, gente. Peraí. Que eu não tô conseguindo ver. Eu não entendendo. Ah, tá. Tatiana, é. Aí, Carol. Ah, gente, peraí que eu tenho a lâmpada de Elodim. Comprar acessórios. Eu coloquei bolsa, enfim. Mas eu tenho a lâmpada Elodim aqui, ó. A minha original. E o gênio tá aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês como é que esse gênio funciona. E aí a gente vai arrumando desculpas para tudo isso. Às vezes a gente não sair do lugar. Aí às vezes a gente fala: ah, depois eu faço. Depois eu vejo. Ah, não tenho tempo para isso. Não, não tenho tempo para olhar para essas coisas, não. Ah, não tô pronto. Ah, melhor deixar a vida contar. Tipo Zeca Pagodinho. Gente, aquela música, Deixa a Vida Me Levar, vida leva eu. Só teve uma pessoa que levou vantagem. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que foi o Zeca Pagodinho. Ele foi a única pessoa que se beneficiou com a letra da música. Só ele. E aqui, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com o depois eu resolvo. O depois eu resolvo, a gente às vezes não dá tempo. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque nós já estamos no final de março. Um trimestre do ano já passou. Há 3 meses atrás, a gente estava Jingle Bell, cantando lá a música. O que que você fez no Natal? Aquela musiquinha da Simone. Já passaram-se 3 meses. A gente vai piscar o olho, estamos em junho. Pisca o olho, dezembro de novo. E aí a gente vai deixando. E aí a gente vai fazendo com que esses pilares, eles não fiquem firmes, como a cadeira que vocês estão sentados. Precisa estar firme na nossa vida. Quando um desses pilares está em desarmonia, a gente não consegue ter o controle da vida. Não consegue. Às vezes, a gente acha que tem. E aí mostra que a primeira coisa que aparece na nossa vida é que bate um vento, alguém fala alguma coisa, pronto, já me tira do meu eixo. Já sento, choro, falo, não, eu vou desistir de tudo, não quero mais saber de nada. Melhor não tentar, isso não é para mim. Então, quem acha que a vida já está resolvida? Eu não acho. Alguém aqui acha que a vida já está resolvida? Precisa concordar comigo, não, gente. Aqui é só uma informação que eu estou passando para vocês. Quando a gente acha que a nossa vida tá resolvida,
Às vezes é uma ilusão. O tempo passa muito rápido. É, ouvindo o Caio Carneiro, ele falou que assim que hoje se vive a vida. Então é isso mesmo. A Magna falou que está nos processos, é isso. Então a nossa vida não está resolvida. A nossa vida, gente, que eu falo que é o HAD, é o HAD, é o hoje, amanhã, depois. É todo dia a gente precisa estar olhando para esses pilares da nossa vida. Só que para tudo isso tem solução, gente. A vida não é, ai meu Deus, e agora? Não sei lá as minhas 20 qualidades, né? Tenho crenças a meu respeito, tenho essas emoções, ansiedade, angústia, faço comparação. Mas tem solução para tudo isso, gente. E o que pode mudar nesse cenário, né? Então, se você realmente tivesse conectada com Deus, você ia saber essas 20 qualidades na ponta da língua, não precisava nem de tempo. E sabe por que às vezes a gente não se conecta com Deus de verdade, nas suas 20 qualidades? Porque a gente tem medo da luz. A gente tem medo de acessar nosso real valor. E é justamente o oposto. Quando a gente tem medo dessa luz, dessa real conexão, de a gente falar assim na ponta da língua as 20 qualidades que a gente pode entrar de novo numa outra crença limitante. Ah, o que que vão falar de mim quando eu falar assim, tem essas 20? Tenho as 20 qualidades. Nossa, mas como ela é arrogante. Significa que a gente ainda está dando ouvido para as outras pessoas. E quando eu falasse assim, quais são os seus 20, entre aspas, né? Não gosto de usar mais essa palavra, mas aqui veio, defeito. Ah, só, eu tenho um monte. Aí você pá. O que a gente tem, a gente olha para o nosso lado sombra, às vezes a gente tem mais fácil na ponta da língua do que as nossas qualidades, que é a nossa luz. Se a gente é filha de Deus, a gente é luz. Então, imagina como é ser sua vida, com esses 4 pilares em harmonia. Como seria acreditar nas coisas novas? Acreditando que tudo isso é possível a gente ter na vida. Vocês estão muito quietinhos, gente. Mas podem abrir o microfone e falar, tá bom? Pode fazer pergunta. E como seriam, então, suas emoções? Com mais coragem, mais autoconfiança, mais autoestima? Como é que seria se esses 4 pilares realmente estivessem em harmonia em vocês? Qual seria o resultado? Lembra que eu falei lá, ó? Que a gente pensa, a gente sente, a gente age e a gente tem resultado. Como é que estaria seu corpo? Eu observo muito meu corpo. Muito. Às vezes tem dia que eu tô mais tensa aqui, porque eu fico às vezes muito no computador. Mas eu escuto mais meu corpo do que eu ouvia antes. E como é que é a tua vida? Você tá mais plena, mais confiante, mais sorrindo? E ó, uma coisa aqui, gente. Não existe vida perfeita. O que existe é a gente ter a possibilidade de mudar e ter mais facilidade, mais confiança na hora que as dificuldades da nossa vida, elas aparecem. Não existe a vida perfeita, mar de rosa, sabe? Aquela coisa do... eu vou deitar aqui na rede, como eu falei, né? Vou lá para Nárnia esperar as coisas melhorar. Isso não existe. Isso é uma mentira. Um tempo atrás, quando eu era aquela pessoa 3D, eu acreditava nisso. Eu fui em busca dessa perfeição. E não existe essa perfeição. O que existe é a gente mudando, se aprimorando, saindo desse estado atual que tá, e indo para um outro estado desejado que você quer, que você deseja. Tudo bem? E, gente, existe saída, tá bom? Tô vendo as carinhas de vocês aqui, de quem tá com a câmera aberta. Se vocês quiserem falar, comentar, pode comentar. E aqui eu quero trazer para vocês como que isso é possível. Na jornada que eu tenho feito com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, na verdade, elas estão trazendo coisas tão bonitas para mim que eu tinha que compartilhar com vocês. Porque eu acredito que, assim, conhecimento, quando a gente tem que
compartilhar. A gente tem que levar ele adiante. Eu falo que quando eu comecei essa questão do autoconhecimento, naquela época lá em 2005 que eu fiquei doente, eu comecei a ler a respeito, né? Por que que eu era tão nova e ainda estava doente? Dali eu nunca mais parei, gente. Então, todo esse conhecimento que eu tenho, para mim, não faz sentido ter ele como se tivesse uma biblioteca ambulante e não passar adiante. Então, eu resolvi começar a passar ele adiante e eu fiquei impressionada como, quando a gente começa a passar os nossos conhecimentos adiante, como é que tem sido. Então, assim, a gente começa a mudar, começa a sair lá do fundo, começa a achar a nossa essência, começa a ter mudanças significativas, aprendendo a se amar, aprendendo a se sentir mais confiante, percebe melhorias na sua forma de pensar, de sentir, de agir, ter um momento só para você. Porque às vezes, gente, olha, sozinho para fazer isso é muito difícil. A vida engole a gente. Sozinha, a gente não consegue. Ai, a Tati, desculpa, agora eu vi que você levantou a mão. Pode falar, Tati. Sol, depois que eu comecei nesse autoconhecimento, é engraçado que eu sempre tive problema de dor de garganta, né? Minha laringe, ela dilata muito rápido, que eu tenho ela muito pequena. Aí eu aprendi que quando ela começa a querer atacar, eu começo, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, não me pertence. Eu vou para de frente do espelho, começo a discutir comigo, falar comigo. Ó, eu tô nessa conquista aí do autoconhecimento há 1 ano e 4 meses. Nunca mais eu tive crise de rinite, nem de bronquite, nem dor de garganta. É isso, sabe, Tati? É É a uma gente vitória começar. para mim. É, é uma vitória, mas assim, sempre dá pra gente melhorar mais e mais e mais. Porque, assim, a nossa vida, de tudo que eu sempre tenho estudado, gente, ela é um eterno espiral. Então, hoje, por exemplo, lá que eu comecei, quando eu falei lá no início que eu era aquela pessoa 3D, é como se eu estivesse no térreo de um prédio. Eu quisesse subir o prédio. Então, a visão que eu tinha do térreo, né, do lugar que eu estava, era um. Aí a gente começa a subir. Aí eu subi o primeiro andar. Nossa, a vista aqui do primeiro andar é diferente do térreo. E se eu subir mais um pouco? Aí você vai, sobe a escada, vai para o segundo andar. Nossa, a visão do segundo andar é diferente. É melhor, olha, aqui eu já consigo ver que tem um prédio aqui vizinho. Eu consigo ver que aqui tem uma árvore. Aí você sobe mais um andar. E a gente vai subindo nessa espiral da vida. E essa espiral da vida, gente, é enquanto a gente está vivo. Quando a gente achar que eu já sei tudo na vida, você não sabe nada. Nada. Porque é esse aprendizado, hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. Você vai subindo de nível. E cada nível que a gente vai subindo, a gente não quer voltar. Eu não quero voltar lá para o térreo de quando eu era aquela pessoa 3D. Eu não consigo nem me imaginar naquele lugar mais, porque não cabe mais em mim. E eu precisei passar por um processo muito doloroso para chegar, para ter acesso a esse conhecimento. Se eu não tivesse ficado doente, eu estava lá ainda, sentada, estressada, doente, porque eu achava que era normal. Eu olhava para o lado, meu colega era estressado. Do outro lado, fulano é estressado. Meu marido estressado. Meu irmão era estressado. Ah, então todo mundo é estressado, todo mundo está deprimido mesmo. E aí aqui foi uma aula que eu dei para as meninas que a gente fez limpeza de crença. Então, durante essa jornada, eu passo a limpeza de crença, vou lá na raiz, vejo lá, né? Vou pegar quem está aqui na minha tela, a Adriana Maciel. Aí a Adriana vai trazer uma crença e a gente limpa e ela mudou. Olha, a crença que foi feita na aula me fez sentir melhor e mais leve. Impressionante como mudei o meu comportamento. A gente muda o nosso comportamento, como eu falo, é como se a gente estivesse mudando o nosso DNA. E quando a gente vai ficar, né, sem saber o que está impedindo a gente ter uma vida com mais alegria, a gente vai passar por desafio? Vai passar. Mas hoje, por exemplo, eu passo por desafios muito diferente do que eu passava quando eu não tinha essa questão do autoconhecimento. Eu quebrava lá o headphone, ia no banheiro chorar. Hoje você tem dificuldade? Vamos. O que eu preciso aprender aqui para melhorar? Então, esse processo contínuo dessa vida em constante ascensão. Eu vou sempre evoluindo
num nível acima, tá? Quem que não quer viver isso? Eu lá atrás, se alguém falasse pra mim, eu falei, gente, ó, eu quero, eu topo. Olha, a Sol tem a lâmpada do Aladim, vamos fazer mágica? Vamos. É mágica que eu faço? Mais ou menos. É como se o Aladim estivesse aqui comigo. Que aí eu vou para entender o que está na cabecinha de cada uma de vocês aqui, para ir lá mudar, né, o chip, muda o chip do nosso celular, coloca um chip novo para funcionar diferente. É como aqui, ó. Mudou. Essa moça aqui, ela mudou o comportamento dela em uma única aula que eu dei, em grupo, tá? Não foi individual, não, foi em grupo mesmo. E aqui, gente, nessa jornada, que chama de despertar, é pra gente saber assim, preciso começar a despertar. O que que tá em mim que tá me impedindo de eu acessar, ter na ponta da minha língua essas minhas 20 qualidades? A Adriana Maciel, que tá aqui, ela é uma rara exceção, né? Mas aprender a lidar com sentimentos e emoções do dia a dia, como eu falei, então não é mais qualquer coisa que vai te tirar do eixo. Você sabe que você vai ter os perrengues, sabe que vai ter os desafios, mas você vai passar por eles de uma outra maneira. Não é qualquer coisinha, sabe, que vai tirar você do seu lugar, do seu eixo. Você sabe qual é o seu valor. Você sabe quem você é de verdade, que você é a sua luz. Fortalecer a sua autoconfiança. Ter mais energia e disposição. Quem não quer ter mais energia e disposição para se realizar na vida? Porque eu falo, gente, olha, com o corpo, a gente pode ter uma mente boa também, limpando crença, mas também se o nosso corpo não tem disposição, gente, se não tivesse saúde física, energia e disposição, eu não ia estar aqui e ninguém, nenhuma de vocês ia estar. A gente só se realiza através desse instrumento aqui. E não é só cuidar do corpo, ir lá malhar, ter uma alimentação saudável, não. É ouvir as necessidades do corpo. Hoje, uma moça, uma aluna minha, ela mandou uma mensagem no Sol, que tem uma parte lá que eu falo para elas tomar sol, mas tem um motivo de que tem que tomar sol, né? Não é só tomar sol por tomar. Só eu ouvi meu corpo, eu vim tomar o sol lá do jeito que você ensinou, tal, tal, tal. E ela mandou uma foto para mim, porque ela começou a aprender a ouvir o corpo dela. O que que o corpo dela estava pedindo? Estava pedindo para ela ficar lá no sol, lá como eu ensinei ela, que tem uma técnica específica para tomar sol. Saber quem você é de verdade, ouvir os sinais do corpo, né? Como eu falei que essa minha aluna hoje fez. Ai, acho ela uma fofa. Identificar principalmente o que te limita. Quando a gente não sabe o que limita, sabe, quando a gente entra num quarto escuro, ou pega uma panela que está cheia de sujeira lá, você nem vê mais o fundo da panela, porque está tão cheio de casco. E, gente, eu vou falar uma coisa para você. E limpando essas crenças, os nossos pensamentos, trazer confiança, é igual lavar a louça. De manhã, na hora que a gente acorda, a gente lava a louça do café da manhã. A louça do café da manhã é simples. É uma crença mais simples. Você vai lá, lava a louça, lava, seca, guarda. Aí vem o almoço. O almoço, normalmente, né, você precisa de mais coisa. Você precisa de panela, você vai cozinhar feijão, aí tem gordura. Aí você lava, demora mais tempo, lava, seca, guarda. Aí tem o lanchinho da tarde, que normalmente é uma coisinha mais simples. Lava, seca, guarda. Aí tem a janta, né? O jantar também, normalmente tem mais louça. Lava, seca, guarda, tu vai dormir. No dia seguinte, começa tudo de novo. Eu não tô falando que isso não vai ter fim no sentido de ruim. No sentido de que, assim, quando a gente está vivo, a gente respira. Enquanto a gente está vivo, a gente precisa atender às nossas necessidades de comer, às nossas necessidades fisiológicas, e a gente está vivo. Enquanto está vivo, a gente tem isso. Deixa eu ver, alguém colocou uma mensagem aqui. Vamos ver aqui. E sumiu aqui o chat. Vamos ver mais. Limpar e ressignificar essas crenças que vai direto na fonte, direto na raiz, que eu mudei essa crença dessa moça, e você vê que ela já mudou o próprio comportamento dela. É como se a gente estivesse mudando o nosso DNA, gente. Fortalecer as qualidades, essas 20 qualidades que tem, que a Adriana trouxe aqui, é fortalecer ainda mais isso. Ela sabe que ela tem? Beleza, ela sabe que ela tem, mas como que a gente pode trazer mais? Eu falei 20, gente, mas o ideal, quando a gente faz, eu já fiz um curso, a professora falou pra gente ter no mínimo 50. Hoje eu fui boazinha, trouxe 20.
Então, Adriana, olha, você tá nos 20, você vai ficar faltando os 30, hein? Identificar o que faz a gente feliz. Sabe aquela coisa que faz o nosso coração bater assim, nossa, esse é o meu lugar, é isso que eu escolho fazer para minha vida? Porque a gente não sabe mais. A vida vai consumindo tanto a gente que a gente esquece de ter hobby, a gente esquece de tirar um minuto do nosso dia para fazer uma pausa, a gente esquece de tirar um minuto do nosso dia para tomar um sol, para fazer nada. E quando eu falo fazer nada, gente, não é ficar no celular ou ficar na... Não, é fazer nada, simplesmente sentar e contemplar e ouvir o que a gente tem internamente. Acessar e aumentar o seu poder pessoal, a sua autoconfiança. E o que que vai ter nessa jornada? É um grupo de no máximo 10 pessoas, então é um grupo bem exclusivo. Tem todo o meu acompanhamento de perto durante todo esse processo da jornada. Tem todas as gravações dos encontros. Ai, só eu não consigo participar. Ontem uma moça não conseguiu participar, então, ontem não, terça. E aí ela já assistiu todo gravado, aí ontem ela já mandou todas as dúvidas para ela, então tem todo o meu acompanhamento. Tem uma comunidade no WhatsApp para tirar dúvidas, interagir. E, claro, a oportunidade de mudança. A gente sempre tá nesse mundo para a gente mudar. Outro dia eu vi uma frase de uma pessoa que era muito perto de mim, uma pessoa que eu amo muito. Aí eu falei assim para essa pessoa, lá eu acho que, né, você pode, uma sugestão, né, você pode mudar a sua comunicação, que a sua comunicação não é boa, você fala, as pessoas não entendem muito o que você fala. Então eu comecei a observar se era eu que não ouvia direito. E aí eu comecei a observar que não era só eu. A forma daquela pessoa se comunicar era toda truncada. E as pessoas não entendiam o que ela falava. Eu falei, você poderia, né, ir buscar um autoconhecimento, ler um livro, entender, né? Até indiquei um livro para ele que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não, não quero mudar. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu falei, não precisa de cada um. Depois eu falei, depois não reclamo, que as pessoas não entendem o que você fala. E como será a sua jornada? São 8 encontros semanais, ao vivo, pelo Zoom, como a gente está fazendo aqui, tá? Então, são 8 semanas que a gente fica juntas, tá? São encontros de 1h30, tá? Não é 1 hora, não. São encontros de 1h30. E aí, eu vou dar também, para quem quiser continuar comigo, depois de 30 dias, tem uma aula extra para a gente tirar dúvida, para saber como é que vocês estão, para saber como é que foi esse período, como é que está sendo essa nova pessoa que está despertando aí dentro de vocês. Então, tem um encontro depois de 30 dias, não vai ficar jogada ao léu, não, depois dos 8 encontros. Eu vou passar para vocês uma lista de crenças, porque às vezes a gente acha que não tem. Eu consegui compilar mais de 1.000 crenças. Ah, só 1.000? Não, mas não vou passar 1.000, gente. Vou passar, eu fiz uma lista que são 100. Essas 100, quando a gente consegue desbloquear, aí a gente consegue, sabe assim, ir para o mundo. Então, eu consegui listar, e eu fui fazendo isso, gente, ao longo da minha vida, de ir conversando com as pessoas, de atendendo nesses meus 16 anos, eu fui identificando elas. Então, eu fui listando tudo o que eu percebo que as pessoas mais falam para mim nos meus atendimentos. Então, é um presente que vocês vão ganhar de todos os meus compilados, meus 16 anos que vocês vão ganhar. Aí vocês vão entender, essa crença eu tenho. Ai, meu Deus, eu tenho todas. Não tem problema. Eu também já tive todas. Mas é possível a gente limpar e ressignificar. E um guia de alimentação para a parte do corpo. Porque tem uma parte da alimentação, gente, não é só para nutrir o nosso corpo. Os nossos alimentos é para nutrir a nossa mente. Lembra lá atrás do slide que eu trouxe? Se entupino de doce, de chocolate? Isso não é para nutrir. E só sacia uma ansiedade, só sacia algo que está interno mal resolvido. E aqui, eu trazer um valor muito especial para vocês, gente. Nessa jornada, eu estou entregando o meu melhor, desses 16 anos que eu tenho, de toda a experiência de que eu estudo, desde 2000 Na verdade, eu comecei em 2008, né? Mas essa minha jornada, de verdade, com todas as questões, ela começou lá em 2009, que eu fui sentar, fui estudar, mas eu estava buscando isso desde 2005. Então, o valor real é 3.127. Mas aí, para vocês que estão aqui hoje, não é isso. É 1.297, os 8 encontros de 1h30. Vocês têm todo
o meu suporte. Eu chamei as meninas para estarem aqui comigo hoje, para falarem para vocês, mas hoje elas já tinham um compromisso. Então, tem sido muito transformador tudo que eu tenho feito, e eu acredito que eu tenho essa contribuição para dar para vocês. Aí a forma de pagamento fica de acordo com o que cada um pode pagar, Pix, cartão, de como for mais confortável para vocês, tá? E aqui, gente, é uma coisa que eu me fiz há muito tempo, muito, que eu não consegui fazer sozinha. Quando eu entendi que eu precisava de alguém para me guiar, de alguém para me orientar, eu fui buscando ajuda de autoconhecimento, que eu fui ver que não, a gente não consegue fazer sozinho. A vida engole, é marido, é filho, é trabalho, alguém vai tomar muita nossa atenção e a gente vai esquecendo da vida. A gente vai esquecendo de quem a gente é. E a vida vai engolindo a gente. E sozinha a gente não faz. Eu estou numa mentoria, uma das minhas que estão aqui está comigo. E sem essa mentoria, né, que eu tô fazendo, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Porque sozinha a gente não vai, a gente precisa de alguém, sabe? Que já fez o caminho para trilhar esse caminho. O caminho já está aberto. Não precisa pegar lá, enxada lá e cavando o caminho. O caminho já está aberto. Tá? E aí, para vocês pensarem, o que é pior? Desistir do que vocês querem, se contentar com o que vocês nunca quiseram, ou seja, nunca quis nada, então o que eu tenho, tá bom. Ou deixar alguém decidir por você. Tô vendo as carinhas, assim. Então é isso, gente. Alguém quer abrir microfone, alguém quer falar, quero ouvir vocês, gente. Não quero só eu ficar falando, não gosto só eu falando. É que eu não consegui acompanhar o chat aqui. Quem colocou no chat quiser compartilhar, pode abrir o microfone e falar. Alguém tem dúvida, alguém quer falar? Estão muito quietinhas. Sol, Oi, Silvia. eu gostei bastante. Eu fui convidada e mandaram o link no. Quem que te mandou? Foi a Aline, ela é de França. E ela, Aline! A Aline é uma fofa, a Aline Rocha, ela é uma querida. e ela falou muito bem de você. Ai, Só que obrigada. eu consegui entrar um pouquinho tarde, aí eu perdi o início. E É. aí eu queria, se você pudesse colocar no chat o seu Insta, porque eu gostei muito de você, assim, nossa, Ah, faz muito obrigada. sentido. Aí eu não via essa grade profissional, né, que você se apresentou no início, se você puder compartilhar o seu Insta. Eu entrei no grupo que a Aline me mandou. Eu não sei se Ah, você está tá. no grupo. Aí eu Eu vou gostei colocar lá, bastante. você depois. A Aline, inclusive, falando de mentoria, eu conheci ali numa mentoria. Sim. E nós compramos uma mentoria que chamava-se Eu fiz Fluxo. trabalho para ela é A design. gente se conhecia numa mentoria. Então, gente, eu sempre compro mentorias porque o que que eu acredito? Porque tem alguém que já sabe e não precisa passar porque eu passei. Então, alguém que está lá na frente, ela já passou. Então, quem nos conduz, o mentor, ele está encurtando o caminho. Sabe? Eu não preciso sair atropelada como antigamente, sabe, catar o machado e abrir o caminho. O caminho já está aberto. O mentor, ele só vai guiando você, para a gente não desistir sozinho. Sim, e ela falou muito bem de você. Aí eu escutando você, nossa, fez muito sentido para mim. Ai, que bom que fez Gostei bastante. sentido, Silvia. Gostei bastante, assim. É. Então, obrigada. Eu vou. Você está lá no grupo? Eu te chamo pelo grupo, então. Ah, tá bom. Eu agradeço. Eu quero Depois eu seguir vou você colocar no aqui Insta. no chat para você, Aham. ó, o meu telefone. Vou colocar aqui, usar. Aí você me dá um oi. Uhum. Você é daqui do Brasil ou você mora na França também? Não, eu sou do Brasil, cidade de São José dos Campos, São Paulo. Ah, porque a Aline é chique, né, gente? É uma amiga que mora em Mônaco. Dá licença? Né, senhor? É verdade. Você Ela mora pode lá em colocar Mônaco. o seu Insta também aqui para mim? Coloco. Peraí, vou botar aqui No no chat. chat.
Sol Medeiros, peraí. Oficial. Eu fiz consultoria de imagem com a Com ela? Aline e aí a gente ficou muito amiga e aí ela falou muito bem de você. Nossa, Ai, eu ela é adorei. ótima. Ela é ótima. Obrigada. Obrigada, Silvia. Então, seja bem. Depois eu te chamo lá. Me dá um oi, que aí a gente conversa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Irene, vou pela ordem que eu tô vendo aqui. Irene, Melissa, Adriana, Silvia. Quem quer falar? Adriana, eu sei que você tá doida para falar. Te conheço. Sol, é, Fala, Melissa amiga. foi eu mais acho rápida. incrível, eu fui mais rápido. Eu acho incrível, assim, a sua forma de mostrar e de como a gente pode, né, se curar, melhorar, e como você está demonstrando isso pra gente, né? A gente se conversou esses dias, né, que eu travei a coluna e tudo mais, né? E são realmente os desafios que a gente vive no dia a dia, né? E às vezes a gente acha que são coisas, só o cansaço, só uma perimenopausa, só a coisa do dia a dia, e não é só isso, tem muito dessas crenças, né? Eu vejo assim, até tomo muito cuidado para não criar crenças nos meus filhos. Lógico, tem coisas que não dependem só da gente, depende deles também, que hoje eu entendo isso. Que eles também vão criar que não tem jeito deles não criarem algumas crenças, mas que eu posso fazer que eles criem as melhores de algum, né, e que tenham menos limitantes. Mas como a gente vai durante a vida acumulando e trazendo isso, né? E o que isso pode trazer tudo para a gente, né? Vai gerando e vai causando na nossa vida. Então, acho incrível você trazer isso para a gente, que realmente faz muita diferença. A sua ajuda já, mesmo sem eu estar no processo aí com você, a sua ajuda já para mim já é maravilhosa, né? Já melhorei muita coisa com os exercícios que você passa, com meditação e tudo mais. Então, com certeza, quem pode participar do processo agora, participe, porque tenho certeza que o que a Sol vai entregar aí é ouro. Ah, com certeza, é eu mesmo, porque é isso, né, Melissa, que você está falando. A gente não. É um conjunto, nós somos esses quatro pilares, né? Essa coisa da espiritualidade não é só a gente ir lá, só se conectar com Deus, é muito além. A gente saber realmente quem é nosso valor. A nossa mente, as nossas emoções e o corpo. Então, às vezes, a gente esquece do corpo. Então, são os quatro. Os quatro, eles têm que estar em harmonia. O máximo que a gente... Dá para estar em harmonia o tempo inteiro? Não. Mas a gente consegue enxergar aonde que está me limitando. Aonde que isso está reverberando no meu corpo. E a gente pode fazer o processo inverso. Desbloquear tudo isso também através do corpo, que é o que eu ensino lá na jornada. Como é que eu posso fazer o processo inverso? Através de práticas de automassagem, de pontos, de acupuntura, né? Para quem, né, a Silvia que está chegando agora, também trabalho com medicina chinesa. Então, como é que eu posso desbloquear a mente através do meu corpo? Se eu estou com uma tensão, né? Que você falou que estava com dor na coluna. Estou com dor na coluna, a Magda falou que estava com dor no ciático. Meu, quando você está com dor, não tem como pensar, gente. É horrível. Eu tive que ficar 6 meses em casa para me recuperar da cirurgia. Não tem como criar nada. Se eu tô, né, com dor lá no ciático, na lombar, né, que foi o que vocês trouxeram para mim, não tem fluxo de energia circulando no meu corpo. E aí a minha mente fica bloqueada. Então, nem tudo é só da mente. Mas também pode ser do meu corpo refletindo na minha mente. Porque se eu tô aqui, né, tenso, não flui energia, não flui sangue para minha cabeça. E aí, às vezes, eu posso ter uma dor de cabeça que é por conta daqui. E aí eu não consigo sentar, raciocinar. Meu Deus, será que é uma crença? Não sei. A gente precisa investigar se é uma crença ou se eu desbloquear o meu corpo, eu consigo chegar na minha mente. Então a gente faz, nessa jornada, eu faço as duas coisas. Eu desbloqueio a mente e eu também, através de exercícios, né, guiados, específicos para cada uma, desbloqueio o corpo. Opa, chegou fluxo na minha cabeça. Desbloqueei uma parte aqui em mim que estava, sabe, estava fechada. Desbloqueei essa parte do peito, fluiu. Agora, limpou ressentimento, mágoa. Pronto. Pelo corpo,
agora limpou, agora eu vou para a vida. A gente consegue fazer essas duas coisas. Fala, Adri. É só agradecer mesmo, né? É sempre um prazer estar aqui com você. A gente aprende demais da conta. Não, não tem nem o que falar, assim, né? De tanto aprendizado, de tanto conhecimento que se transborda para gente, né? É, eu aprendi a confiar mais, né? Confiar no divino, confiar mais no universo, confiar mais, né, nessa força que rege aí o universo, né? Deus, o que as pessoas acreditam. E para mim faz muito sentido, né? Porque a gente tá ali junto, uma apoiando a outra, uma ajudando a outra, passando pelo processo, vivendo o processo junto. Lógico, vem os desafios, vem as coisas, mas a gente acaba desbloqueando e indo para frente. É isso, Então, querido. as meninas aí que não que estão interessadas na jornada, estão interessadas em passar aí esse tempo com você, só se joguem e vão, porque já deu tudo certo. Ah, Adriana, obrigada. Obrigada. É isso mesmo. Eu que agradeço. Imagina. Alguém mais quer falar? Silvia, Andréia, Maria, a Tati, Magda, Suelen. Oi, Solzinha. Só para Oi. agradecer, querida. Oi, Andréia. Só para agradecer. Fantástico. Que bom. Muitos pontos para a gente. Para mim é para refletir, né? Porque a gente sabe de muita coisa e a gente percebe que a gente esquece. Algum ponto que te chamou a atenção? Ah, eu acho que a parte da mentalidade ainda é o que pega para mim. A mentalidade para mim é o que pega. Eu percebo que. Não, é assim, né? Eu não percebo. E a hora que eu toco no assunto, eu percebo, entende? É um A gente só negócio meio percebe na maluco hora que a gente assim. começa a se mexer. Não, e. Bom, você teve um episódio a semana passada que eu te contei, né? Então, é muito maluco isso. Muito maluco. Muito porque começam a cair, brincadeiras à parte, né? Eu sempre falei que cai as fichinhas, né? E vai depositando. É bem isso mesmo, Andréia. Então a gente começa a entender isso e aí as coisas começam a mudar. Eu acredito que eu tenho um longo caminho aí. Porque era mais ou menos assim, não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí, como você começa a cutucar e revirar para botar na ação, você percebe que não tá tudo tão bem assim, não. Mas é um processo. É, mas Eu assim, acho tem, que sabe eu o que eu como falo? Tem saída, né? Quando a gente se permite passar pelo processo, nossa, é muito lindo. Muito então, eu lindo. estou num processo há 7 anos, né? Desde que eu fiz a minha primeira formação lá. E continuo nesse processo aí. Você está acompanhando um pouquinho aí da minha história. E vamos seguindo. E é um processo diário, é hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. Todo dia. Eu falo que começa de novo. E Acordou? de novo, de novo, e de novo outra vez. Eu falo, essa é a frase que eu uso muito. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Para a gente poder encerrar aqui? Me ficou com alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação do que gostou? Só, eu não vou entrar no processo agora contigo porque eu estou com um já e eu não, ainda está muito movimentado. Então, pode ser um segundo momento, Ah, mas tá bom. tá? Pra dar uma Mas alguém quer satisfação falar para para a você. gente encerrar aqui? Magda, quer falar alguma coisa? Ou a Maria? Oi, Sol, boa noite a todas, né? Mesmo que esteja finalizando aqui, eu quero estar agradecendo a oportunidade. Realmente você tem muitas questões a nos ensinar, eu penso assim, para a gente continuar no nosso processo. Cada um tem seus processos, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis, outros são mais ou menos, mas cada uma de nós temos, né?
questões ainda a serem resolvidas. E eu acredito, assim, eu conheci você através do ensinamento da reflexologia, Faz né? um ano, Gostei né? bastante, simpatizei bastante com a sua energia, que eu falo que a gente também tem essa troca energética que é muito importante também para a gente se sentir confiada, e foi muito bacana, né? Você já tinha me falado a respeito dessa oportunidade uma vez, eu não consegui, e assim, eu vou estar vendo certinho, porque assim, eu sinto que eu preciso fazer essa jornada, né? E eu vou estar me organizando para estar realizando, mas aí eu te chamo depois no particular. Tá Então, eu bom, quero Mari. agradecer a oportunidade mais uma vez, foi A gente muito que bom. agradece. São pontos que você realmente tocou muito, né, como todas falaram, e são pontos que realmente a gente precisa estar começando a desatar esses nós que são na nossa vida, né? Mas foi perfeito, adorei muito participar. Obrigada, eu que agradeço. Não sei se a Maria quer falar alguma coisa, ou a Tati, para a gente encerrar aqui, que já deu 9:08 aqui, né? Pra gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos tirar uma foto, gente? Não ia tirar. Esqueci de tirar foto com todas. Ah, Vamos lá, quem quiser abrir a câmera para nós Peraí tirar que eu uma vou arrumar os cabelos, peraí. foto. Muito importante para minha pessoa. Esses meus Vamos lá cachos. para a foto. Gente, nós somos lindas. Lembra que É, nós já é. somos lindas. Vamos lá, sorriso. Deixa eu ver. Somos lindas como se. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Aí eu Eu chamo que vocês agradeço. lá no particular, tá bom? Obrigada, meus amores. Obrigada, Obrigada, sozinha. gente. Fica com Deus. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.